E aí pessoal, beleza? João Homem na área, mais uma vez. E nas aulas anteriores nós construímos as bases para criar o nosso próprio setup. E hoje nós vamos estruturar tudo isso em 4 blocos fundamentais que formam qualquer estratégia de trading bem sucedida. É como montar o esqueleto do seu setup personalizado. Bom, antes de mais nada, previously on Lost. Vamos lá. A gente vai relembrar aqui rapidamente onde a gente está nesse exato momento dessa jornada. Bom, nós já entendemos que setups prontos não funcionam. Estou falando isso todo início de aula, ou seja, isso aí está sendo enfiado na sua cabeça, né? A gente também desenvolveu a mentalidade de trader autor. Isso é muito importante, né? A gente aprendeu também a observar o mercado, né? Compreendemos a equação fundamental do trade e esse último passo aqui foi do caramba, a gente formulou, né, as nossas primeiras hipóteses operacionais. Eu passei para vocês como a gente formula uma hipótese operacional, que o nosso setup vai partir disso. Então vamos lá. Agora nós vamos organizar tudo isso em uma estrutura coerente e funcional. Os 4 blocos essenciais que todo setup precisa ter para funcionar no mundo real. Bom, vamos começar pelo primeiro e mais importante bloco, que é o quê? É o gatilho de entrada. Bom, o gatilho de entrada é simplesmente o sinal que te diz quando entrar no mercado, né? Aquela hora que acontece, você tem que clicar. E esse gatilho é o que transforma sua hipótese em ação concreta. Ou seja, a hora que você começa a executar, né, de acordo com a sua hipótese ali. Um bom gatilho de entrada precisa ser objetivo, porque qualquer pessoa olhando o mesmo gráfico chegaria à mesma conclusão. Tem que ser claro, tipo, sem ambiguidades ou interpretações subjetivas, tá? Esse aqui eu vou colocar uma aspas, tá? Porque depois, no decorrer da sua jornada aí, né, você pode sim deixar alguma coisa ali meio num tom cinza, tá? Mas isso não é papo agora. 3. Repetível. Você consegue identificá-lo consistentemente. Ou seja, tem que repetir aquilo ali, né? Vamos fazer aqui uma relação com jiu-jitsu. É tipo, o cara bateu ali, deu 3 tapas, mas eu nem sei o que eu fiz direito, né? Eu não consigo repetir aquilo. Então você tem que conseguir repetir isso, tá? Você vai identificar isso aí consistentemente e vai repetir. E existem basicamente 3 tipos de gatilhos. Gatilhos de price action, baseados puramente no comportamento do preço, como padrões de candle, rompimento de níveis, etc. Gatilhos de indicadores baseados em sinais de indicadores técnicos, como, por exemplo, cruzamento de média móvel, divergência e etc. 3. Gatilhos de volume, baseados em comportamentos específicos do volume, como, por exemplo, explosões de volume e rompimentos, contração seguida de expansão e etc. No meu caso, hoje em dia, né, eu tenho tipo uma coisa híbrida, né? Eu uso um pouquinho de cada coisa, tá? Mas como eu já disse aqui antes, é papo para mais à frente, tá? Lá na frente a gente conversa sobre isso mais uma vez, tá bom? Mas nesse caso aí, com essas 3 opções, né, eu olhando para o iniciante, tá, preferiria gatilhos de price action combinados ali com análise de volume. Eu acho que bate mais com o que eu faço, sabe? Então o João antes, né, para poder perseguir o que ele faz hoje, eu acho que seguiria mais nessa linha. Então, por exemplo, um dos meus gatilhos seriam tipo, sei lá, um engolfo em suporte com volume crescente, tipo isso. E só para ilustrar, isso aí é quando o preço forma um padrão de engolfo, né, que você pode ver em qualquer busca no Google aí. Tomara que, pô, a edição podia colocar na tela aqui também, tá? Então, o preço forma ali um padrão de engolfo, né, exatamente em um nível de suporte importante, sabe? Nesse mesmo momento, ele vem acompanhado por um aumento significativo no volume. Esse padrão, eu teria ali um tanto de confiança nele para poder executar. Mas vamos lá. O importante é que o seu gatilho seja alinhado com a sua hipótese operacional. Esse é, nosso objetivo aqui, não é isso? Se a sua hipótese é baseada em como o preço reage em suportes importantes, seu gatilho deve ser algo que confirme essa reação, como, por exemplo, um padrão de candle específico ou uma formação de price action. E lembre-se, um gatilho não é um achismo.
Não é tipo, eu acho que vai subir, ou, parece que vai cair. Não é nada disso. Tá? É um sinal específico e objetivo, que quando aparece, dispara a sua entrada no mercado. Eu não disse a mercado, tá? Aí vai de cada um. Eu disse no mercado. Bom, o segundo bloco essencial é o ponto de stop. É o nível onde você admite que a sua hipótese, né, nesse caso, já falei para não confundir com erro, mas estaria errado, ou seja, ia para o ponto errado da sua hipótese, tá? E aí, você sai do trade para poder limitar suas perdas. Eu vou ser direto. Sem um stop loss claro e pré-definido, você não tem uma estratégia. Você tem uma aposta. Existem basicamente 3 abordagens para definir stops. O stop técnico, que é baseado em níveis técnicos relevantes como suportes e resistências máximas e mínimas recentes e tudo mais. 2. Stop de volatilidade, baseado na volatilidade do ativo, como por exemplo um múltiplo do ATR. O Average True Range, tá? Também bate no Google aí que você vai ver o que é. 3. Stop de tempo. Sim, stop de tempo, cara. Sabe? Isso aí muita gente não fala, cara, mas o seu tempo de exposição no mercado ali também é uma compra de risco. Não só o range para o seu stop, mas o tempo que você está exposto. Se foge do padrão do seu operacional, tem alguma coisa errada. Tá? Você começa ali, cara, a perder aquela probabilidade que você calculou anteriormente. Tá? Então, o stop de tempo, que ele é baseado em um limite de tempo para a sua hipótese se confirmar. Bom, no início da minha carreira, eu cometi um erro comum. Eu colocava meus stops muito próximos porque eu não queria perder muito em cada trade. Eu queria ganhar um monte e não queria perder muito. Né? O resultado disso, eu era estopado constantemente, mesmo em trades que eventualmente ali teriam dado certo. Se você está comprando em um suporte importante, seu stop técnico poderia ser posicionado logo abaixo desse suporte. Por quê? Porque se o preço romper significativamente esse suporte, a sua hipótese de que o suporte seria respeitado está invalidada. No caso daquele gatilho que eu falei antes, né, do engolfo em um suporte ali com volume crescente, o meu stop ali fica posicionado alguns pontos abaixo da mínima do candle de engolfo. Exemplos na tela, por favor. Vamos lá. Se o preço romper esse nível, significa que o padrão falhou e é hora de sair. E aqui um ponto crucial. O seu stop deve ser definido antes de entrar no trade. Cara, meu Deus do céu. Isso aí é uma bagunça, cara, de iniciante, bicho. Pô, cara, todo o seu trade tem que ser definido antes, tá? Principalmente o stop. Tá bom? Então, cara, sempre antes do trade, nunca depois. Beleza? Estão combinado? Beleza. E uma vez definido, ele deve ser respeitado religiosamente. Cara, não pensa em outra coisa. Aliás, não pensa, stop. Beleza? Vamos lá. Bom, aí fazendo um paralelo, no poker uma regra fundamental é nunca jogue com dinheiro que tenha medo de perder. No trading é a mesma coisa. Se você tem medo de ser estopado, reduza o tamanho da sua posição, mas nunca remova ou afaste seu stop. E aí eu vou colocar aqui uma observação. Muita gente sim, né, estopa ali e, cara, se sente mal por causa do dinheiro, então fica desconfortável por causa do dinheiro que está colocando ali para risco, né? Isso é óbvio, tá? Mas tem uma coisa não muito óbvia, tá? Que eu fui vendo ali no decorrer, né, dessa vida meio que pública, tá? Que eu converso com muitos traders. Então eu vi que muita gente, o desconforto do stop, sabe, o trauma do stop, aquela dor do stop, não é porque a pessoa está colocando muito dinheiro em risco, e sim porque ela não quer errar. Ela vê o stop como um erro e ela não quer errar, sabe? Cara, na boa, recomendo para essa pessoa, vai pro jiu-jitsu, tá bom? Porque, bicho, você vai todo dia, se você for muito bom, não todo dia, mas muitas vezes, você vai perder. Você tem que se habituar a ganhar e perder, tá bom? Então, cara, aprenda a perder no mercado, tá? Não deixe isso tirar você daqui. O terceiro bloco essencial é o alvo de saída. É o nível ali onde você planeja realizar seus lucros. Assim como o stop, como eu já falei, tá? O seu alvo deve ser definido antes de entrar no trade, tá? Como eu falei antes, eu vou repetir.
todo o seu trade tem que estar ali, cara, bem definido antes de você entrar realmente no trade, se executar a ordem de entrada, tá bom? Muitos traders entram em uma operação sem saber exatamente onde pretendem sair com lucro. É incrível, cara, mas é a pura realidade. Muita gente entra sem saber para onde vai, para onde foi, para onde não quer ir. Cara, é uma porcaria. E claro, essas pessoas acabam tomando decisões emocionais ali no calor do momento. O preço deu esticada, ou saiu antes, ou estopou antes, enfim. Ou segurou demais, né? E aí ficou ali naquele risco que eu falei anteriormente, o risco de tempo. Bom, e aí falando de alvos, a gente tem aí várias abordagens para poder definir um alvo, tá? Tem o alvo técnico, baseado em níveis técnicos ali relevantes, tá? Com uma próxima resistência importante, topo, fundo anterior, etc. Temos alvos de projeção, que são baseados em projeções de padrões gráficos, como a altura de um canal projetado a partir do rompimento, ou até mesmo outras ferramentas que você usa, que você projeta, né? Um pivô, por exemplo, e tal. E a gente tem alvos de risco e retorno, que são baseados em um múltiplo do seu risco, como 2R, 3R, etc. Tá? Como eu falei com vocês na aula anterior, o meu trade system tem pelo menos 2 de retorno para 1 de risco, certo? Então, cara, mesmo que meus stops e alvos sejam definidos, né, pela a parte técnica, sabe, que pô, vou entrar aqui nesse suporte, vou sair naquela resistência, eu tenho que medir antes de entrar, tá, se vai pagar o meu risco, porque, como eu já falei, o meu trade system é de 2 para 1, 2 de retorno para 1 de risco. Então, cara, se a conta não estiver batendo nesse range, tá, o que vai até o alvo e o que vem até o stop, se a conta não estiver batendo, eu não posso entrar nesse trade. Isso é muito importante. Espero que vocês tenham entendido a lógica aqui. Mas a gente tem também os alvos parciais, embora eu não sou fã disso aí, tá bom? Na verdade eu não gosto, tá? Mas existem sim os alvos parciais, que são múltiplos níveis ali onde você realiza partes da sua posição. Agora vai aqui uma dica, cara, uma lição que eu aprendi com o tempo. É melhor sair um pouco antes do alvo ideal, tá? Um pouquinho antes ali, se for o caso, tá? Do que arriscar perder todo o movimento. Tá? Por quê, cara? Porque muitas vezes você escolheu realmente um lugar de liquidez. Um lugar onde, cara, o mercado está caçando aquele lugar. Então vai um tanto de gente sair na sua cabeça. Tá? E aí saiu ali, o preço chega perto, ou seja, concluiu, né, o movimento dele, mas ele não bate lá, não toca lá naquele alvo. Então uma coisa que eu sempre fiz foi o que? Eu coloco meu alvo lá, a hora que o preço está caminhando para chegar ali, eu já aperto o botão de, né, zerar mercado ali, acabar com a operação ali a mercado. Eu clico e deixo clicado. Se eu vejo o preço fraquejando, que é a hora que ele tá vindo com força, e chega perto do alvo e tipo, dá uma fraquejada, sabe? Cara, eu já solto o botão ali na hora, tá? E não deixo para depois. Tá bom? Isso aí é outra coisa que muita gente aprendeu comigo, estando na sala comigo. Tá? Então é como diz aquele velho ditado de mercado, né? Ninguém nunca quebrou realizando lucros. E aí voltando àquele exemplo lá, não sei o que eu fui dar esse exemplo, mas ok. Ao exemplo do engolfo lá, né, em suporte com volume crescente, o meu alvo primário geralmente é o próximo nível de resistência importante. Se não houver uma resistência clara, eu uso a relação de risco-retorno que eu falei. A relação de risco-retorno de 2, né, que eu falei que é guria mesmo. Ou seja, se eu estou arriscando 100 pontos, meu alvo mínimo é de 200 pontos acima da entrada. Em alguns casos, algumas pessoas usam os alvos parciais. Né? Por exemplo, realiza 50% da posição no primeiro alvo, né? Geralmente com relação né? A relação que ela quer, no meu caso aqui 2, né? E cara, deixa correr ali, deixa o restante correr, né? Com stop no break-even. Tá? Para tentar capturar movimentos maiores, ok? Eu não sou muito adepto a isso aí, tá? Eu, na verdade, eu não gosto, como eu já falei. Mas eu não vou colocar coisa na cabeça de vocês aqui. Eu quero que vocês testem, vocês criem algo seus mesmo. E, cara, daqui a um tempo vocês voltam aqui e falam, porra, João, cara, eu construí o meu operacional, porra, deu dinheiro pra caramba esse negócio, eu peguei e falei, pera, eu vou montar um treinamento,
montei um treinamento em cima do meu operacional que eu mesmo construí, ganhei mais dinheiro ainda. Depois disso eu montei uma empresa em cima desse negócio. Tá? Enfim, cara, eu quero histórias replicadas dessa forma, tá? E ó, lembre-se, a definição do alvo está diretamente ligada à sua expectativa matemática. Aquilo que a gente discutiu na aula sobre a equação do trade. Não esquece dessa porra. Parece teoria, mas não é, cara. É prática mesmo, é coisa aplicada ali, é experiência pura, tá? Sangue descendo. Então, ó, um alvo muito ambicioso pode ter baixa probabilidade de ser atingido, enquanto um alvo muito conservador pode limitar seus ganhos. Você tem que fazer um bom equilíbrio disso aí. Bom, o quarto e último bloco essencial são as regras de gestão. Como você vai gerenciar seu capital e as suas operações. E ó, esse é provavelmente o bloco mais subestimado pelos traders iniciantes, que pensam só em técnica e tudo mais. Mas ele é absolutamente crucial do seu sucesso no longo prazo. Bom, mas vamos lá. As suas regras de gestão devem incluir, primeiro, tamanho da posição. Quanto do seu capital você vai arriscar em cada trade? A regra geral é não arriscar mais do que 1 ou 2% do seu capital para risco em uma única operação. Eu, só para fazer um insight aqui, eu deixo menos, tá? Eu arrisco menos, beleza? Mas isso foi todo um processo de desalavancagem na minha vida e tal, tanto no mercado quanto fora do mercado, né? Então, cara, eu deixo menos que isso, tá bom? Mas a regra é isso aí, entre 1 e 2% do seu capital para risco. 2. Gestão durante o trade. Sim, cara, existe gestão durante o trade, que é como você vai gerenciar a operação enquanto ela está aberta. Isso inclui regras para mover stops. Sim, eu falei anteriormente, você não pode mover o stop ali e tal, não sei o quê, mas existem regras sim, né, de acordo com o seu trade system, coisa testada, ou seja, tudo que a gente falou para trás até agora, tá? Cara, que você pode sim mover os stops, tá? Isso acontece tecnicamente mesmo, tá? E até não tecnicamente, até financeiramente, mas porra, essa aula tá cheia de insight para um futuro, né, cara? Porque aí eu tenho que passar muito mais coisa para poder te falar isso aí, tá? Mas, cara, você pode se mover stops, realizar saídas parciais, tá? Então, enfim, você pode fazer algumas coisas aí. Então, essa gestão durante o trade, né? Porque também a probabilidade que você calculou com aquele padrão, né, ela vai mudando de acordo com o que o trade vai acontecendo, tá? Ela vai ficando mais forte, vai ficando mais fraca, né? E você decide ali, porra, dá para comprar mais risco, comprar menos risco, tá? Isso aí também tem que estar aí na sua cabeça na hora de fazer seu operacional. 3. As regras de sequência. Como você vai ajustar o seu tamanho de posição após uma série de ganhos ou perdas? Você vai fazer esse ajuste? Não vai? Eu, por exemplo, eu corro atrás de X dinheiros no dia, e aí, cara, se o primeiro trade me deu, sei lá, 70, 80% desses X dinheiros, né, o próximo trade certamente eu vou comprar menos risco. Que eu vou arriscar perder menos, eu vou arriscar perder cada vez menos do que eu ganhei para poder conseguir o bocado que falta ali para poder dar o X que eu fui buscar no mercado aquele dia. E 4. Limites diários e semanais. E eu coloco até mensal também, tá? Que são o quê? Os valores máximos de ganho ou perda que, quando atingidos, encerram suas operações por aquele período. Eu sei que falar de limitar ganho, né, é meio esquisito, né? A gente está no mercado, a gente quer ganhar dinheiro, né? Só que, cara, se alguma coisa foge muito do padrão, tem alguma coisa errada, tá? Porra, João, mas eu tava num trade ali, cara, e aí, sei lá, o presidente falou alguma coisa, foi pro meu lado, eu ganhei o valor de um mês ali, né, naquele dia. Ok, mas tinha alguma coisa errada, né? Aconteceu aquilo ali, o presidente falou alguma coisa e tal, poderia ter sido pro lado contrário. E pro lado do seu stop, comido sua conta toda, né? Então, cara, tinha alguma coisa errada. Então, se alguma coisa sai do padrão, foge muito do padrão, tá? E quando eu tô falando foge muito mesmo, tá? Porque no dia é fácil você medir. Na semana e no mês já é bem diferente, né? Porra, eu tenho semana aí que, cara, formidável, e tem semana que é uma porcaria, né? Então fica a volatilidade, né? É um pouco maior, tá? Nesse cálculo de limite semanal aí, tá bom? Mas, cara, tem ali os limites, né? Principalmente, tá, de perdas, tá bom? Porque, cara, se você não tiver,
vai dar merda. Vai dar merda, tá bom? Então defina bem esses limites aí. Bom, e uma das regras de gestão mais importantes que eu desenvolvi foi o que eu chamo de circuit break. Após 3 perdas consecutivas, eu paro de operar pelo resto do dia. Isso aí, cara, me salvou de muitos dias aí de perdas severas, tá? Quando eu claramente não estava em sintonia com o mercado. Mas vamos lá, vamos para a prática. Vamos para um exemplo concreto de regras de gestão. Vamos definir uma regra aqui agora? Vamos lá. Primeira coisa, risco máximo por trade. 1% do capital, tá? Do capital para risco. Tem uma diferença de capital e capital para risco, tá, gente? O capital é, sei lá, seu patrimônio, né? O quanto você tem. Né? E o seu capital para risco é o capital que você definiu para o trade. Nesse caso aqui, o day trade. Tá? Eu defini esse X de capital. Então você vai fazer múltiplos sobre aquele capital. Tá bom? Então esse é o capital para risco. Mas vamos lá, continuando. Então nós falamos do risco máximo por trade. E aí a gente vai colocar outra regra. Após um ganho, manter o mesmo tamanho de posição. Isso aqui, gente, é só um exemplo. Tá? Eu falei, eu mesmo, dependendo do valor do ganho ali, cara, não é nem reduzir o tamanho de posição, eu reduzo o risco, tá? Que tem várias formas de se reduzir risco, tá bom? Não é só diminuindo o lote, tá bom? Então, isso é importante falar aqui também, e é mais um assunto futuro. A outra regra, após uma perda, reduzir o tamanho da próxima posição em 30%. Tá? Eu não estou muito de acordo com isso não, tá bom? Mas é uma regra, né? Então eu coloquei essa regrinha aqui. Outra regra, vamos colocar após perder, sei lá, 2 vezes consecutivas, reduzir para 50% o tamanho normal. Aí pode ser. Aí pode ser. Eu pensando, né, para mim mesmo. Eu não queria tomar tendência nenhuma aqui, mas cara, eu pensando para mim mesmo, tipo, cara, tem alguma coisa errada. Né? Se eu tive 2 perdas, 2 stops consecutivos ali, cara, tem alguma coisa errada, ou no mercado ou comigo. Tá? Então convém sim, se não for para ir embora, né, e desligar o computador, cara, reduzir um pouco ali do tamanho realmente ajuda. Tá? E aí outra regra, após 3 perdas consecutivas, parar de operar pelo resto do dia. Que foi o que eu mencionei que eu mesmo faço, tá bom? E aí coloca mais, o limite diário de perda que eu falei aqui. Né, não sei, meu limite diário de perda vai ser 3% do capital. Tá? E o limite diário de ganho, que eu não gosto muito de falar limite, então não coloca limite no seu caderninho que você for anotar, não. Coloca tipo meta de ganho, tá? Porque eu também não gosto de falar meta, tá? Porque na verdade, gente, o que controla tudo é a média. A média que a gente vai conseguir puxar do mercado, tá? Então nós vamos estar perseguindo sempre a melhora dessa média. Tá bom? Que é o quê? É os dias operados, é o valor que você tem, que você ganhou, dividido pelos dias operados, tá? Então, tá, tem perda, ganho, ok. E aí são as nossas regras aí de gestão. Ó, no poker, os melhores jogadores são mestres em gestão de bankroll, tá? Que é gestão ali mesmo, nossa, tá? Eles sabem exatamente quanto podem arriscar em cada mão e em quais mesas devem jogar baseado no tamanho do seu bankroll. No trade é a mesma coisa. Sua gestão de risco é o que permite que você sobreviva aos inevitáveis períodos de drawdown. E também te possibilita estar presente para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. Então, pessoal, vamos lá para o recap. Vamos lá, o que a gente aprendeu aqui hoje? Bom, a gente aprendeu os 4 blocos essenciais de qualquer estratégia de trading, que, né, gatilho de entrada, ponto de stop, alvo de saída e as regras de gestão. Tá? 2. Como definir cada um desses blocos de forma clara e objetiva. A gente aprendeu aqui hoje também. E 3. A importância de ter todos esses elementos definidos antes de entrar em qualquer operação. Eu acho que foi um baita aprendizado, tá? Então vamos lá, na próxima aula a gente vai falar sobre como validar a sua estratégia através de backtests simples, sem necessidade de ferramentas complexas e tudo mais, tá? A sua tarefa até lá é definir claramente os 4 blocos para a sua estratégia, tá? Use as hipóteses que você formulou na aula anterior
e estruture elas agora dentro desse framework que eu te passei. E lembre-se, um setup sem esses 4 blocos bem definidos não é um setup. É apenas uma ideia vaga ali na sua cabeça. Transforme suas ideias em um plano concreto e você já vai estar à frente dos 90% de traders aí que tentam a vida. Mas é isso. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada. Valeu!